Bom dia, cadê o povo? Bom dia, pois é. Como é Eu que esse entrei povo pensando aí? que o povo ia entrar. Como é que esse povo aí, gente? Bom dia, Andressa. André. Bom dia, Elva. E aí? Bom dia, Ana Letícia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luan. Ana Beatriz, bom dia. Bom dia, Roberto. Valeu. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem? Bom dia. Eu não converso. Ah, beleza, Luan. Tranquilo, cara. Ele é muda. Bom dia, Túlio. Bom dia. Acorda, moço. Bora. Eu tô decepcionado, professor. O que foi, Pedro? Contando de Mano, módulo. tô decepcionado, cara. Não. Que isso, mano. Aula de matemática, tipo, às 8h46 numa quarta. Pelo amor de Deus, cara. É Isso não é absurdo, Não, a aula né? de matemática é boa, dura os módulos. Que Absurdo, né, tanto? cara? Não, mas vamos usar os recursos que a gente tem, que eu acredito que estou otimista. Dei algumas ideias aqui, eu quero até compartilhar com vocês. Como é que foram esses dias? Primeiro, Vamos pro Discord. vamos para a Discordia? Discord, o aplicativo de conversa. Ah, tá. Bom dia, cadê quem entrou agora? Bom dia, Isadora. Bom dia. Vixe, Maria. Acorda, gente. Eu vi vocês mandando mensagem lá no grupo, decepcionado, mas não surpreso. Gente, é o seguinte. Eu estava olhando aqui no controle, a gente tem que, eu gostaria de alinhar com vocês uma reposição, pelo menos de um encontro, assim. Eu queria muito, para a gente não atrasar o conteúdo, né? A gente marcar uma aula à tarde. Que dia e horário que vocês poderiam? Eu não Qualquer posso. um. Não pode, Pedro? De Mentira, manhã, posso. melhor. Só não à noite, por favor. Não, à noite também não tem como para mim, porque eu dou aula na instituição, né? Teria que ser à tarde, a partir das 2h, 2h30. Que dia que vocês escolhem? Poderia ser na sexta, por exemplo, para a gente ter um tempinho aí para fazer algumas atividades? Pode ser na sexta, à tarde, 2h? Pode. Pode? Pode. Então tá. Vamos combinar o seguinte. Vamos combinar das 2h às 3h30. E aí a gente alinha a aula da semana passada para não ficar nada para trás, tá? Para não ficar Beleza. nenhum débito aí. Então tá marcado. A gente tem 3 assuntos para tratar hoje. Primeiro era essa reposição, eu vou colocar aqui então, sexta-feira. Explica sobre aqueles módulos lá que você pediu. Aquilo lá é só fingimento, Que né? ninguém Só entendeu. 1º de abril. Eu fiquei imaginando assim, que era só É só uma 1º de pegadinha. abril mesmo. Não, gente, vai. Eu também Mas é achei. muito. Não, aquilo lá, teoricamente, é para o ano inteiro, né? Ah, Bom. Tá? Então, E tem algum que tem que mandar agora? não, para mandar agora, já que vocês já adiantaram o assunto, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para eu explicar a ideia. Acompanhe aí comigo, por favor. Tá. ano inteiro. Certo. Luan, porque eu criei, vocês estão falando do Google Sala de Aula, né, gente? Luan está Isso. perguntando aqui. Uhum. É isso mesmo, Luan, é porque lá eu já criei, estou olhando no livro de vocês, tudo que está relacionado à geometria. Então, eu já quero iniciar esse controle com vocês, para que vocês já saibam exatamente o que vocês vão estudar. E se vocês quiserem adiantar algum resumo ou alguma coisa nesse sentido, é só já irem lançando lá, tá? Vou Não, explicar mas para vai esperar vocês. tudo no seu tempo. Tudo Tudo no seu tempo. tempo, a gente tá só te esperando. Não, então fechou. Vamos lá, ó, vou mostrar para vocês agora. Ó. Explicar a ideia.
Quando aparecer aí na tela de vocês, o Google Sala de Aula, me avisa, por favor. Apareceu. Apareceu. Isso. Olha só, como que eu organizei aqui a ideia. Eu coloquei aqui uma informação geral e aqui nessa frente A, frente B, eu coloquei todos os módulos relacionados à geometria do ano inteiro. Certo? Alguns a gente já viu, outros ainda não. Por exemplo, eu estava olhando aqui, o A41 a gente já viu. Então, o que é a ideia? Vocês vão abrir a atividade do A41, ó, frente A, caderno. Tem a frente A, caderno, frente B, caderno, frente A, atividades, frente B, atividades. Vou mostrar a ideia do caderno. Quando vocês entrarem na atividade do caderno, vocês vão digitalizar o resumo de vocês do A41, né? Da frente A do módulo 41. Não pode mandar foto, não? Olha, eu gostaria muito que fosse digitalizado em PDF ou uma imagem em alta resolução. Vou explicar por quê. Se vocês só tirarem foto, dependendo da resolução da imagem e da forma que ela subir, vai ficar difícil lá na frente a gente entender o que foi escrito. Pode ser que ele borre a imagem e tudo mais. Depois, lá na frente... E quem não tem esse trem de digitar? Cães, é só baixar, ué. É o Khan Scanner. Tem aplicativos que digitalizam. Khan Scanner. Vou colocar aqui para vocês nesse momento. Lá no Mas não chat. precisa ter a máquina, a impressora, sei lá, um trem lá? Não, tudo pelo celular. É um aplicativo que você tira uma foto. Só que aí o próprio aplicativo já transforma em PDF. Gente, Nossa, nesse que negócio coisa. de aula ao Ai, tá vivo, a gente tá descobrindo tanta coisa. É Não é muito verdade. tecnológico. Vou até Diz tudo, colocar só pra que ninguém baixar. nunca me escuta. Você já falou sobre isso? Já? É porque você é chato. É porque eu sou inteligente daí, Ana né? Letícia. Ah, entendi. E humilde também. Né? E humilde. Humildade é tudo, né, gente? Gente, então... Nossa, vou até tirar do silencioso para ouvir No barulho de celular baixar o não, aplicativo no Ana celular Letícia. não tem... Beleza. Aí, Luan, o que a gente faz? A gente pode organizar isso, né? Teoricamente, seria bom você alinhar a possibilidade com alguém, tirar essa foto para você. Seria bom você comprar outro celular. Ou alguma coisa nesse sentido, né? Alinhar na sua casa, alguém baixar esse aplicativo para você tirar as fotos, porque ele não precisa estar no seu celular. Você pode acessar por qualquer celular, tá? E aí, qualquer dúvida você me fala, que a gente alinha lá pelo WhatsApp, a gente troca umas ideias e eu te ajudo, tá? Beleza? Beleza. Então vamos lá, ó. É muito simples. Algumas pessoas estavam fazendo na apostila esse resumo, estava destacando na apostila com marcador de texto. Eu lembro que o Pedro, por exemplo, estava fazendo em um aplicativo, acredito, ou pelo computador, não lembro. OneNote. Isso. Então, você pode, nesse caso, enviar só um print. Eu acho esses áudios engraçados. Um print não, né? Baixar a imagem em si, que aí fica melhor a resolução, e enviar por aqui, né? Vocês vão realizar a atividade por aqui. Por enquanto, eu não coloquei data, mas eu vou colocar para essa semana ainda o que a gente já viu. Então, eu gostaria que vocês só fizessem aqui para essa semana o que a gente já viu, ou seja, todos os cadernos. Até o 43. Do que a gente já viu. 43, deixa eu só confirmar aqui, né? 41, 42, depois o 43 também, mas aí depois vocês viram com a Letícia, a 47 e a 48. Concorda comigo? A B47, B48? Concorda. Então coloca ela também, tá? É só o resumo do E capítulo. qual? O A47 e A48? B47, B48. É porque eu defini uma sequência de conteúdo um pouquinho diferente da do livro, tá? 41, 42, B47, B48, aí voltou lá na A43. A A43 a gente já viu também, tá? Se vocês quiserem anotar, eu vou colocar aqui no chat agora, ó, quais são os que é para fazer, tá? Ó, A41, Ok. A42, A43, B47, B48. Isso aí é só as teorias, né? Só teoria, só o caderno. Aí eu vou... Isso. Tranquilo em relação a isso? Não
Entenderam? Uhum. Então tá. Ô, Pode falar, Roberto, Pedro. eu fiz até o primeiro negócio do A43, eu ia fazer. No caso, eu fiz o A41 e 42 todo no mesmo PDF. Eu posso mandar assim? Pode, aí você manda 2 vezes. Você manda esse arquivo no Beleza. 41 e manda esse arquivo de novo no 42, tá? Não, beleza. Mais alguma dúvida? Tá, esse aí é os resumos que a gente tem que mandar, né? E os módulos que a gente tem que fazer as atividades. Isso. Aí vamos lá. O que é, Luan? Você mandou um ai aí? Só resumo. Quando falar caderno, é resumo, tá? Porque às vezes vocês colocam aí no caderno e tudo mais. Eu vou até mudar então, já que a gente está usando essa palavra resumo. Isso. Já que a gente está usando a palavra resumo, eu vou mudar o nome aqui, ó, para, em vez de caderno, Coloca teoria. teoria, vou colocar resumos. Não, põe resumo. Resumos. Então tá. Ó, frente A, resumos. Frente B, resumos. Fica melhor, né? Aí é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão pelo celular ou pelo computador? Pelo celular. Eu pelo computador. Tá. Eu gostaria que vocês tentassem acessar o Google Sala de Aula pelo celular ou pelo computador, pelo que for mais fácil para vocês, e fizessem a atividade comigo, né? Só deixa o áudio rodando aí, se possível. Fizessem essa atividade aqui da frente A. Vocês vão abrir a atividade e vai lá resolver o formulário que eu anexei nessa atividade. Eu quero mostrar para vocês como Essa aí é do livro? Esse aqui é do livro. É o mesmo exercício que a gente até já tinha feito. Eu só preciso que vocês entrem para vocês entenderem como que vai funcionar, tá? Não tem áudio? Você não está me ouvindo, Luan? Não, ele não pode falar, mas ele escuta. Ele é igual mudo. Não, mas Mas ele não é não surdo. precisa falar não, Luan. É só, eu falo assim, deixar o áudio no sentido de você ouvir o que eu falo enquanto você abre aí o Google Sala de Aula, tá? Conforme vocês forem abrindo, vai me avisando, por favor. Coloca para entrar das atividades, é? Já tô aqui Isso. Das atividades. Ah, tá. Ô, achei. Eu Roberto, vou colocar aqui, ó, vou até mudar para vocês entenderem. Essas atividades são os exercícios de fixação, tá? São os mesmos exercícios da apostila. Eu só coloquei aqui a ideia para explicar para vocês como que vai funcionar as atividades que a gente vai fazer toda a aula, tá? É para preencher com o e-mail com o nome aqui, né? Isso. Toda atividade você tem que colocar o e-mail e o nome de vocês, até para a gente conseguir, para que vocês consigam receber o relatório das respostas no e-mail, uma cópia, tá? Ah, Luan, tá perdido? Tem que abrir o Google Sala de Aula. Aí você vai lá nos exercícios de fixação. É o último tópico do Google Sala de Aula, tá? Aqui, ó, vou mostrar para você, ó. Quando você entrar lá no Google Sala de Aula, você vai descer tudo até chegar no frente A, exercícios de fixação. ô, Roberto, Pode falar. Nossa, Olha- não é bonitinho assim, não. olha o negócio. O meu é igualzinho esse daí. Olha o O meu negócio aí. O meu não. Olha o negócio aí que eu te mandei, por É só você favor, no explicar aí a módulo atividade, A41 gente. pra ver se ficou bom. Certo. Beleza, Pedro. Já vou lá, então, para te dar um... Que fica bonitinho assim. Isso. Aí, Só o pra que tirar é... minha dúvida pra ver se eu tô fazendo certo. Fechou. Vou abrir aqui agora. Aí, o que é a ideia? E-mail, nome. Vocês vão ler o enunciado e aí vocês vão responder. Gente, qual que é a... Já vou lá, tá, Pedro? Só explicar o raciocínio aqui. Aí eu vou verificar, até para a gente ganhar um tempinho para mais alguém responder. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o exercício de fixação relacionado à aula. Eu não vou dar ponto para quem responder certo ou para quem responder errado, até mesmo porque esse é o exercício que vocês vão responder assim que a gente vê o conteúdo. Aqui estarão todos os exercícios de fixação de geometria analítica do livro. Eu vou colocar tudo aqui. O que é a minha ideia? Que vocês respondam sem olhar no livro, porque eu não vou dar ponto para quem acertar ou errar, eu vou verificar quem fez. E aí, quando vocês responderem aí para mim, vai aparecer aqui no meu controle um relatório de quais foram as questões que vocês mais acertaram, qual foi a questão que vocês mais erraram.
eu consigo fazer uma análise individual, uma análise da sala toda. Então, é muito importante que vocês respondam sem olhar em nenhum material de consulta no sentido de gabarito, tá? Não precisa ficar preocupado em responder certo agora. Vocês vão ter que ficar preocupados em responder certo os exercícios que eu vou enviar para vocês de listas de exercícios criadas. Esses exercícios de fixação vai ser um termômetro aqui para mim, para que eu consiga entender quais são as ideias que vocês estão pegando e quais são as ideias que vocês não estão pegando. Beleza? Uhum. Por favor, não colem nesse exercício de fixação, senão a gente vai acabar deixando de reforçar alguma coisa que vocês não entenderam, ou alguma situação muito importante. Quando vocês responderem, vai aparecer aqui para mim, aí você só marca, exatamente. Aí, por exemplo, se for questão da UNB, em que você tem que colocar a resposta, aí vai estar lá te perguntando um valor, você tem que escrever esse valor, assim como na apostila, tá? No livro de vocês. É pra gente enviar agora? Isso, envia agora, por favor, só para eu mostrar como que funciona. Assim que vocês responderem, vai chegar aqui para mim. Ó, chegou um aqui para mim já. Você chegou aqui, Andressa. Olha aí a tela para eu te mostrar como que funciona. Uhum. Pessoal, mais alguém responde aí, por favor? Só para eu ter mais de uma resposta aqui. Pedro, o senhor não chegou aqui ainda. Verifica aí, por favor, o que aconteceu. Enviei, o da 41. Isso, chegou aqui. Ó, começou a chegar. Mas não é esse que eu tô falando, professor. Eu enviei o resumo do A41 lá no... Sim. Não, então beleza. Que você vê. Então tá. Assim que eu finalizar a ideia aqui, eu vou lá no resumo agora. Aí, gente, que eu preciso, como que vai funcionar? Quando for ver o F, escrever C ou F, vocês vão ter a opção lá de marcar se está C, se está certo ou se está errado. Se for uma questão de múltipla escolha, assim como essa, vocês vão selecionar. Se for uma questão da UNB que pede o resultado final numérico, vocês vão digitar esse número e vai jogar lá. Então, vocês têm que responder de acordo com o enunciado, tá? E aí, as únicas que não terão alternativas para vocês marcarem, né, uma múltipla escolha, um C ou E, vai ser as questões de algumas instituições, como no caso da UNB, ela pede o resultado. Aí tem que ficar atento, porque vocês vão ter que digitar o número e se ele perguntar, vocês vão ter que digitar a unidade também. Qualquer dúvida, é só vocês me chamarem lá no Google Sala de Aula mesmo, me enviando uma mensagem que eu vou respondendo, tá? Acho que enviou. Vou lá verificar agora, gente. Vou verificar aqui agora. Quando vocês me enviarem, ó, já chegou 6 respostas. Gente, para a frequência de hoje, eu preciso que todo mundo responda isso aí, tá? Até para eu ter um controle aqui de quem está participando da aula, tá? Então, eu vou apresentar a ideia. Quando vocês responderem, eu vou até colocar aqui para o português para facilitar para todo mundo, né? Quando vocês responderem, eu já vi aqui que tem 7 respostas, é assim que vai aparecer para mim. Eu tenho um sumário de todas as respostas enviadas. Então, olha aqui, ó. A média da turma está uma média 7. Então, da questão, a gente está aqui mais ou menos com nota 7. Alguns acertaram, outros erraram, e aí a gente tem aí uma média 7. O que acontece? Aqui aparece para mim exatamente quem acertou, quem errou, quanto que foi a pontuação. Assim que vocês responderam, vocês viram aí na tela de vocês qual que era a questão certa, não viram? Eu preciso que vocês verifiquem para mim se todo mundo recebeu uma cópia no e-mail do questionário enviado, porque lá no e-mail vai aparecer Eu recebi. que vocês enviaram. Vocês receberam, né? Deu certo aí? Vê lá, por favor, Luan, seu e-mail. Tô entrando para ver. Beleza. Recebi o formulário. Show. Aí Eu aparece também recebi. Legal, é automático. Aí vai aparecer um e-mail. Sempre que vocês responderem alguma atividade, vai aparecer aí para controle de vocês. Tranquilo, Júlio? Enquanto vocês dão uma olhada aí, eu vou finalizar a ideia aqui, ó. Aqui eu tenho, então, um score de quantas pessoas acertaram, quantos marcaram na letra A, quantos marcaram na letra B, quantos marcaram letra C, letra D. Aqui eu tenho um controle para saber como que está a turma, certo? Depois eu tenho um controle aqui, ó, por questão. Então eu sei que, ó, a questão 1, eu posso enviar um feedback para cada uma das respostas, para cada um de vocês.
Então, sempre que vocês responderem ou não, eu vou saber aqui, ó. Tá vendo, ó? Aparece para mim, né? Eu consigo... Nossa, mas trem dela é muito... Não entendi. Esse trem mostra tudinho. Mostra Legal. tudinho. Inclusive, uma análise individual aqui, ó. Aparece exatamente como aparece na tela de vocês, aparece exatamente Quanto aqui poder. para cada um de vocês, ó. O Pedro, o Gabriel, Quanto aparece poder. de quanto poder, tá vendo? Quanto poder. Exatamente. Eu posso, inclusive, imprimir isso aqui e enviar isso para Carol, para que ela envie para os pais de vocês, coisas desse tipo, assim, só para dar um... Não, mas não vai precisar. Faz prova sim, pelo amor de Deus. Eu acredito que não será necessário. Legal aí, Luan, trabalho. beleza. Coisa Então, que vale nota. Isso. Aí, o que vai... Isso. Aí, como que vai funcionar a composição das nossas notas, pelo menos enquanto a gente estiver nessa quarentena, tá? A frequência de vocês é, obviamente, um controle de frequência, mas toda aula eu vou conseguir, a partir dessa ferramenta agora, que a gente consiga render mais nas nossas aulas, né? Eu estava refletindo muito sobre as ideias de mostrar os tópicos, aquilo tudo que a gente estava discutindo na nossa última aula, e eu estou com algumas ideias. Então, o que vai acontecer? A gente vai conseguir ser mais objetivo e, ao mesmo tempo, explicar o conteúdo para que vocês tentam fazer o exercício primeiro e, na aula seguinte, a gente vai discutir os exercícios que vocês fizeram. Então, como que vai funcionar? Eu dou a aula e aí vocês têm até a semana seguinte para enviar o caderno e resolver aquele exercício de fixação e uma listinha de exercícios complementares. Essa listinha de exercícios complementares, para essa semana, a gente não vai se preocupar com ela. Eu vou elaborar para a semana que vem, por quê? Porque para essa semana eu preciso que vocês enviem todos os resumos e respondam todos os exercícios de fixação. Então, o nosso foco para essa semana é esse. De todos os módulos? De todos os módulos que a gente já viu, que são aqueles que eu enviei no chat. Só aqueles lá que ele mandou no chat. Isso, 41, 42, 43, B47 e B48, se não me engano. E é pra gente fazer só os de fixação ou aquela parte de preto e branca do livro também? Isso. Aí eu aconselho vocês a fazerem a do livro, mas o que acontece, né? Eu não lancei lá ainda no livro, aí no Google Sala de Aula. Eu vou lançar no Google Sala de Aula também, assim como eu lancei aí os exercícios de fixação, eu vou lançar lá no Google Sala de Aula aqueles outros do livro, tá? Então, se quiser já ir adiantando, eu aconselho, porque depois vocês só marcam lá as alternativas, igual esse que a gente fez agora, certo? Aí é para fazer as atividades da parte colorida e da parte preta? Isso, os exercícios de fixação vocês vão fazer praticamente junto com a aula, tá? Foca agora no seguinte, foca no envio dos resumos e na resolução, né, no envio dos exercícios de fixação. Nessa semana, nosso foco é esse, certo? Certo. E tá tranquilo, porque, teoricamente, vocês já fizeram todos os resumos e muitos dos exercícios de fixação a gente já tinha resolvido até em sala de aula. Então, é só uma questão de vocês tentarem fazer por conta própria, sem olhar o que a gente fez em sala de aula. Porque eu preciso saber se vocês aprenderam ou não. Então, não olha no caderno os exercícios que a gente fez em casa. Tenta resolver de novo, sozinho, tá? É muito importante isso. Roberto, te perguntar uma coisa, mano. Pode errar sim, Luan. Não vou avaliar, não vou dar ponto no exercício de fixação, não, tá? É só pra gente ter um termômetro aí de como vocês estão. Aquele módulo B alguma coisa, B47, sei lá, alguma coisa do tipo, ele não é o mesmo que o A41, não é tipo idêntico que você tinha visto lá comigo aqui? A gente tinha visto alguma coisa nesse sentido, né? Tinha visto um que era igualzinho. Deixa eu confirmar, tá? Mas se for, é porque eu não lancei os exercícios de fixação aí ainda. Era o A41 e o B47. Não sei se é B47, não, era B alguma coisa, é o módulo B. Mas eu ia te perguntar o seguinte, o mapa mental que eu fiz para A41 é o idêntico que eu tenho que fazer para o outro, né? É o mesmo conteúdo. Se for o mesmo conteúdo, envia, só para a gente se respaldar nesse sentido, porque deve ter sido algum errinho da editora, tá? Beleza. Tá? Aí, é bom enviar, bom a gente enviar, porque depois, quando a gente fizer um levantamento de tudo que foi feito, vai ficar lá como se a gente não tivesse feito o 47 ou o 41, o A41. Então,
é melhor a gente responder 2 vezes a mesma coisa do que deixar de responder, tá? Só para o controle do colégio mesmo. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Vocês viram que legal? Vai facilitar muito a nossa dinâmica, sabe? Realmente, sim. Estou muito otimista com isso. Só que eu preciso que vocês, se possível, enviassem tudo isso que eu pedi, os resumos, e respondessem os exercícios de fixação até sexta, antes da aula. Por quê? Porque quando chegar na sexta-feira na aula, a gente já tem alguns assuntos para discutir, de algumas dificuldades que vocês tiveram, qualquer coisa nesse sentido, tá? Seria muito importante vocês tentarem responder até lá. Mas aí, Luan, se tiver dificuldade, cara, pode me chamar lá no WhatsApp, eu estou à disposição aí, tá? É só a gente... É tudo novo para todo mundo, então pode ficar tranquilo, me chama lá que a gente alinha. Fechou, gente? Você pode conferir lá para ver se o resumo tá bom? Vamos lá no resumo agora. Então, eu venho aqui no meu stream. O exercício de fixação é da parte escrita, né? Tô Exercício... perdida. Repete, por favor, a pergunta. De fixação é aqueles da parte preto e branco, não é? Não, os exercícios de fixação, você está com um material aí? Tô. Por exemplo, abre lá no módulo A41, lá nas primeiras páginas. As primeiras páginas não, desculpa, né? Porque, na verdade, as primeiras páginas lá no A31. Quando você estiver lá no A41, me avisa, por favor. Já abri. Já abriu. Aí tá lá assim, né? Estudo analítico do ponto, tudo mais. Aí, página 146, 147. Lá na página 149, começa os exercícios propostos. Ah, tá. Para vocês aparecem exercícios propostos. Então, eu vou lá para a terceira série, aparece exercício de fixação. Então, para facilitar ainda mais, eu vou escrever aqui nos exercícios, ó, os exercícios propostos. Então, está renomeado. Então, aí, tem que fazer só a parte colorida. Só a parte colorida aí. Vocês vão para sexta-feira, só a parte colorida, tá? Ah, tá. Pra sexta? É quase tudo feito já. Assim, Andressa, teoricamente é para a semana que vem, mas como a gente vai ter essa aula nossa de reposição na sexta-feira, seria bom vocês tentarem fazer até sexta, para a gente ter aí um parâmetro para tirar dúvidas e tudo mais. Se não conseguir, não tem problema não. Sempre vai ser um prazo aí de uma semana, as coisas que eu pedi para vocês, tá? Roberto, eu já tinha feito os resumos do módulo A41, A42 e A43. Aí eu posso escanear e mandar para você? Isso. Aí você manda por onde o Pedro mandou, que eu vou até verificar agora, e eu preciso acompanhar a tela aí comigo, ó. Quando vocês me enviarem os resumos, assim como esse enviado no A41, vai aparecer assim para mim, ó. Eu venho aqui, vejo quem enviou e quem não enviou, e aí eu olho aqui, ó, por exemplo, do Pedro. Ele enviou aqui para mim, ó. Aí eu abro, vou verificar se tá coerente, né? Se está de acordo com o conteúdo. Eu consigo baixar, consigo imprimir, consigo visualizar isso aqui melhor. Então, eu dou uma olhada, ponto, reta, beleza? Aí eu venho, ó, são 9 páginas, são 9 pessoas, né, que ainda faltam. Desculpa, são 9 páginas aqui e também faltam, acho que 10 pessoas para enviar. Aí eu vejo tudo aqui, ó, tudo que foi feito, ó, de resumo, ó. Né? Tá tudo aqui. Nesse caso tá grande, porque até já tinha explicado, aqui tem, acredito que o A41 e aqui começa o A42, ó. Só isso que muda. Perfeito. Eu vou olhar aqui, aí eu vou vir aqui, ó, e vou dar um feedback sobre esse resumo, ó, quase que o tempo todo, né? Assim que vocês me enviarem, eu já venho aqui, dou um retorno, confirmo o meu retorno e retorno aqui para o Pedro para a gente fazer um controle do que foi feito, quem fez, quem não fez. E aí, quando a gente atualizar a página, já vai aparecer aqui quem enviou, quem não enviou e quem eu já dei o feedback. Então, olha só, aqui eu tenho todo mundo que foi entregue, todo mundo que foi atribuído e todo mundo que eu já avaliei, que eu já dei o feedback aí para a pessoa. Então, eu faço para o meu controle, tá vendo? Tranquilo? Dúvidas? Tô chocada.
É muita tecnologia. É muita tecnologia, ela? Muito poder em apenas uma mão. Muito E poder as em uma atividades, como é que a gente vai enviar? As atividades será pela mesma as dinâmica. Só que eu ainda não lancei lá, assim como eu lancei. Então, como que aparece o nome de atividade para vocês não confundirem? Deixa eu ver aqui. As atividades do que está em preto, Andressa, aparece como aí no livro de vocês? Deixa eu ver se eu acho aqui. Os de preto é fixação. Eu falo assim, o nome o título do... Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar lá assim, ó. Coloca parte preto e branco. Colocar preto e branco? Então eu coloco, não tem problema, tá? Eu coloco. Aí eu vou criar lá depois exatamente essa atividade para vocês me enviarem também. Então, vocês não vão ter, então... Não, mas deixa para outra semana, pelo amor de Deus. Não entendi. Deixa para outra semana, é isso? Não, o prazo de envio é para outra semana, mas talvez eu crie tudo essa semana para facilitar o meu controle aqui. Vai aparecer aí um monte de coisas para vocês, mas é só vocês irem acompanhando o que a gente for alinhando aqui na aula, tá? Não tem que sofrer com antecedência, não. Não sei quem falou lá passar boi na frente do... Na verdade, fala passar o carro na frente dos bois, né? Eu vi aqui... Isso, tá, Luan? Dos que vocês já fizeram, 41, 42, 43, B47, B48, tem que verificar a questão de que um deles são idênticos, mas vocês vão lançar a mesma coisa 2 vezes, só para a gente ter esse controle em relação ao colégio, para não ficar a impressão que ficou alguma coisa para trás. Então, faz, pode ser até a mesma coisa, a mesma resposta, mas faz. E aí, para a semana que vem, a gente vai discutir sobre a questão dos exercícios das páginas preto e branco. Fechou, professor? Gente? Pode falar. Professor, seguinte, em relação a isso daí que você acabou de dizer, você disse que a gente vai enviar para você as questões e você vai dar nota. Tipo, não vai valer nota, obviamente, mas a gente vai enviar as questões. Essas questões é a confirmação de que a gente fez todo aquele módulo, né? Ou você quer que envie foto de questão por questão dos cálculos e tudo? Porque aí ficaria, tipo, muito complicado fazer tudo isso. Tipo, não, até para o meu controle seria complexo. Então, como que vai aparecer? Eu vou ter um trabalhozinho de lançar, assim como vocês viram lá, os exercícios, né? Os exercícios propostos, vocês viram, ficou assim, ficou legal de ler, ficou com a imagem para leitura e a opção para marcar. Isso dá um pouquinho de trabalho, porque de uma certa forma eu tenho que digitar tudo isso. Mas qual que é a vantagem, né? A vantagem é que a própria plataforma me dá aí um resultado automático. Então, vocês já recebem a nota automaticamente e tudo mais. Então, como que eu vou organizar os preto e branco? Vai ser nessa mesma dinâmica aqui, ó. Vocês vão clicar, vão me falar o que vocês acham, qual que vocês marcaram. E aí, vou confiar em vocês sobre a questão de não ser colado, né? De vocês não olharem, até mesmo porque eu não vou avaliar quem está acertando ou quem está errando. Quem tiver errando... Mas aí você não vê os cálculos. Não preciso dos cálculos por enquanto. Então isso é basicamente um gabarito. Isso aqui é só um cartão de resposta, vamos falar assim, né? Então, só o gabarito. Isso. Na verdade, não é eu entendi o que você disse como gabarito, mas a gente acaba confundindo um pouco o gabarito, porque gabarito, na verdade, é a resposta certa. E isso aí vai ser o cartão de resposta de vocês. Mas eu entendi o que você disse, tá? É isso mesmo. Aí, Andressa, como que eu vou fazer esse controle de quem está fazendo as contas e de quem não está fazendo? Quando voltarmos, ou se a gente tiver algum feedback das autoridades sobre a continuidade da suspensão suspensão das aulas presenciais, né? Se a gente voltar, remotamente, aí a gente vai alinhar os detalhes de eu aplicar testes para vocês que valem nota. Aí tem como eu bloquear a tela de vocês teriam um tempo para responder. Então, eu consigo medir o desempenho de vocês nesse sentido, sabe? Inclusive até remotamente, individualmente também. Então, por enquanto, eu só quero organizar isso com vocês, para vocês enviarem lá na plataforma tudo que a gente já viu, e aí a gente vai acompanhando pelas aulas
e qualquer novidade que a gente receber das autoridades, a gente repensa a questão da avaliação, né? Como que eu vou realmente avaliar o seu desempenho? Esse desempenho ele vai ser avaliado quase que ao mesmo tempo conforme você for respondendo às atividades, porque você vai receber um feedback das questões que você está sabendo responder ou não. Então, essa atribuição, esse desempenho, esse conhecimento, vai ser mais uma autoavaliação do que uma própria avaliação. Então, é muito importante vocês irem mapeando quais são os exercícios que vocês estão com dificuldades e aí trazer isso para mim, para que a gente discuta o conteúdo e volte no exercício e tudo mais. O que eu vou fazer para complementar isso, né? Para complementar, como as nossas aulas elas vão ser mais teóricas e mais de discussão, eu quero fazer uns resumos também com vocês, falar para vocês o que vocês vão escrever no resumo e tudo mais, eu vou, quando perceber que vocês estiverem com dúvidas em exercícios específicos, eu vou gravar vídeo resolvendo aquele exercício. E aí, eu criei um canalzinho no YouTube, vou colocar os vídeos do YouTube lá, esses vídeos no YouTube, né? Compartilho com vocês, vocês vão olhar a resolução pelo vídeo e aí vocês vão tirar essa dúvida para que a gente ganhe tempo aqui na aula remota. Outra coisa, toda essa aula, essa discussão, tudo que eu estou mostrando, está sendo gravado, né? Sendo gravado tanto em imagem quanto áudio. Então, eu vou colocar lá no YouTube também as nossas aulas remotas. Caso vocês queiram resgatar alguma ideia, algum raciocínio, não entendeu algum detalhe sobre a plataforma, ou não entendeu algum detalhe sobre a aula de hoje, que é sobre parábolas, né? Então, vai ficar fácil para a gente depois voltar no assunto, porque vai estar com o vídeo para vocês acessarem. Fechou? Fechou, fechou. Fechou. Então, é o seguinte, gente. A aula de hoje, eu preciso que vocês acessem aí o módulo A50, lá em parábola. Você pode mandar esse link, por favor? Esse link, vocês não vão ter acesso a ele, não. Esse aqui, você está falando esse aqui que aparece na minha tela, né? Sim, é que eu não estou com o livro aqui. Não tem problema. Aí, o que você vai fazer, então? O que a gente vai combinar, então, enquanto eu falo aqui? Faz o seguinte, Pedro. Pega aí uma folha de rascunho mesmo, e aí você vai anotar as ideias que eu vou falar. Porque depois você vai linkar com o que já está escrito, e aí fica mais fácil para você. Beleza, beleza. Gente, todo mundo já pegou o material? Vocês estão conseguindo ver a minha tela e estão com o material em mãos? Qual que é a dica, tá? A dica que eu dou para vocês é vocês já irem fazendo o resumo enquanto a aula vai acontecendo. Por quê? Porque vai facilitar para vocês lá na frente, né? Depois vocês só enviam esse arquivo digitalizado. Fica muito mais dinâmico, né? Eu aconselho vocês a irem fazendo o resumo enquanto a aula vai acontecendo. Principalmente quem já está aí com material e tudo mais. Todo mundo pegou o material, gente? Só confirma aí, por favor, para mim. Pegou. Agora eu preciso do seguinte. Eu preciso que vocês ativem a câmera de vocês para que eu envie lá para a Carol quem está participando da aula e quem não está. Ativa a câmera, se possível. Vou conectar pelo celular. Luan está aí, falta o Júlio. Entrou, Ana Beatriz, Paulo Ricardo, Isadora. O povo arrumando o cabelo, acordando, bocejando. Paulo Ricardo e o Pedro que falam. E aí, Pedro? Pedro entrou. Cadê o Paulo? O Paulo tá dormindo, porque até agora ele não falou nada. Aí, ó. E aí, Paulo? Beleza? Gente, durante a aula, pelo menos durante a explicação dos conceitos, eu gostaria muito que vocês ficassem com a câmera ativada, porque enquanto eu estou falando, eu vou vendo o rosto de vocês, as caretas e tudo mais, para eu saber se vocês estão entendendo ou não, se está fazendo cara feia ou não, né? Ana Letícia, eu já tinha tirado um print, ativa a sua câmera, por favor, porque acho que você tinha ficado de fora no print que eu tinha tirado. Ativa a câmera para que eu envie lá para Carol, por favor. Será que a Ana Letícia está acordada, gente? Aí, ó, tá acordada. Vamos lá, ó. Ó, sorriem para a foto. Muito bem, muito bem. Olha só, já está lá no grupo de vocês, né?
Aí tá lá já. Vamos lá, então? Vou mostrar aqui na tela. Eu aconselho que vocês peguem o material de vocês também, tá? Porque vai facilitar até para o resumo sempre que vocês tiverem qualquer dificuldade. Esse módulo tá em qual livro mesmo? Esse módulo... Livro 9. Qual livro? 9? 9. Isso mesmo, é o 9. Isso mesmo. É o primeiro... Nos últimos livros, É o né, livro 10. 10? Ixi, meu tá lá no armário, então. Eu não Acredito tenho que livro seja 10, 9 meu mesmo, livro tá no gente, armário. porque são 5 tópicos por livro. O tópico finaliza no O meu oitavo livro 10 tá no o livro armário no 40. Encontraram aí? É o último módulo. O último módulo? Uhum. Do 10. Que para mim aqui, ó. Para mim aqui aparece um pouquinho diferente. Tá tudo num livro só. Mas é isso mesmo. Deixa eu falar do 41, porque eu estou olhando aqui para o A41, mas na verdade esse é o A50, né? Então, é realmente o último. Roberto, deixa eu te falar, eu posso desligar rapidão? Que minha mãe, ela foi Pode, no sim. mercado. Aí eu peço ela para passar na escola agora. Tá Aproveitar tranquilo. que não pode sair de casa depois. Tá tranquilo. Vamos combinar o seguinte, para quem não quiser deixar a câmera ativada, eu vi que a maioria desativou. Eu vou falando e não vou conseguir ver o rosto de vocês, as reações e tudo mais. Então, vocês têm que vir e falar pelo áudio mesmo, sempre que possível. Então, deixa pelo menos o áudio ativado, por favor. Júlio, Luan, tá? Porque eu vou lá pro livro agora. Está ativado agora. Beleza. Vou lá pro livro agora. Vamos lá, gente. Quando a gente tem parábola, se a gente entender o raciocínio da parábola, os dois conceitos centrais dela, facilita demais. Por quê? Porque faz sentido. Qual que é a definição de uma parábola? Parábola é uma curva, essa que está de vermelho aqui, ó, que tem uma reta de referência chamada reta diretriz, no qual a distância entre qualquer ponto da parábola com essa reta é igual à distância desse mesmo ponto com o foco da parábola. Vamos entender esse raciocínio? Quem já viu aqui, quem já viu como que é uma antena parabólica? Quem já mexeu na antena parabólica lá da avó, e aí você teve que girar a antena parabólica, aumentar a distância do receptor. Vocês já trabalharam com alguma coisa nesse sentido? Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Já montei antena na minha casa. Eu montei antena de televisão. Já tem antena. Então, o que acontece, né? Montei. A antena parabólica, ela tem a seguinte função. Ela capta toda a transmissão via satélite e direciona tudo que recebe em um único ponto. E o receptor, que é aquela pecinha que fica ali na frente dela, recebe todas essas informações que vêm de encontro com ela. Ou seja, vocês já viram isso lá em física também, né? Quando vocês fazem acho que acredito agora, no segundo ano, se vocês não viram, vocês ainda verão. Muito provavelmente, eu acho que vocês já viram. A ideia de quando eu tenho um espelho côncavo e um espelho convexo. Já viram isso? Sim, foi a nossa última aula. Ah, que legal, coincidência boa. Então significa o seguinte. Essa última aula do ano passado. Nossa, conteúdo do ano passado. Não, gente, ele mandou a videoaula lá pra gente no Classroom, era de espelhos, não era? Reflexão, esse bagulho. Não. Mas é diferente. Olha só, como que é a ideia, né? Eu tenho, então, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Por que eu tô falando de antena parabólica, né? Olha aqui que legal, ó. Tá vendo aí a antena parabólica? Alguém riscou aí de vermelho. Isso, tirou, obrigado. A antena parabólica, ela nada mais é do que um paraboloide. O que é um paraboloide? É uma parábola que gira. A gente vai ver isso lá na frente. Por enquanto, vamos focar só na ideia. Jesus amado! Calma. Por enquanto, vamos focar só nessa ideia da parábola aqui, ó. O foco dessa parábola fica bem aqui, ó, no receptor. Então, se o sinal estiver ruim, pode ser que a distância do receptor para a antena esteja errada. Pode ser que essa peça aqui, ó, tenha vinda com o tamanho errado, maior ou menor. E aí o receptor não recebe as informações que ele precisa receber. Ou seja, a parábola vai direcionar todas as informações para o foco. Então, esse pontinho aqui, ó,
é chamado de foco da parábola. Olha só, vou mostrar para vocês qual que é a ideia do foco. O foco é esse pontinho aqui, ó, que a gente chama de F. E quando eu pego a parábola, o foco e a diretriz, eu tenho duas distâncias. A distância da curva vermelha para a linha verde e a distância da linha vermelha, da curva vermelha para a letra F. Como que funciona? Se eu pegar essa distância... O foco vai ser sempre no meio, né? Como? O foco vai ser sempre no meio da parábola, né? Sempre. Ele fica aqui nessa posição de tal forma, Elvio, eu não posso falar que é no meio, porque assim, é uma posição em que eu tenho a mesma distância para a curva que a curva tem da reta verde. Vou explicar. Ó, se eu pegar a distância aqui, ó, do ponto P' para o F, é esse tracejado de azul aqui, ó. Essa distância aqui, ó, é igual à distância desse P' para essa reta verde. Se eu pegar o P, a mesma coisa. Essa reta aqui, ó, é igual a essa reta aqui, em relação à distância. Vai ser sempre espelhado. Aqui é igual a essa aqui. Então, essa parábola específica, que é a parábola de definição, o conceito da própria palavra da parábola em si, é uma palavra com essa concavidade específica, de tal forma que a distância dela tenha essa relação. Isso aqui é chamado de linha diretriz, parábola, foco e vértice. P', P e P duas linhas são pontos aleatórios. Então, se vocês quiserem até anotar isso aí para colocar na legenda de vocês, para facilitar o resumo, eu indico, tá? Então, a gente tem reta diretriz, vértice, foco, parábola. Essas 4 definições aí. Vou continuando aqui. E aí, se vocês estiverem anotando, vocês vão me avisando, porque eu não estou vendo não estou vendo a tela com vocês. Eu estou direto aqui na tela da apostila. Pode falar. Quem que tinha chamado, Isadora? Quem que tinha chamado, gente? Acho que era Isadora, mas a transmissão deve ter caído lá. Ela deve estar voltando. Vou continuar aqui, então. Quando ela voltar, a gente faz a pergunta. Então, qual que é a equação geral? A equação geral para esse tipo de parábola aqui, ó, é definida aqui em todas as possibilidades de casos, tá? A gente vai chegar lá. Só para finalizar essa ideia, aqui ele fala, ó, F é o foco, V é o vértice. Caso vocês não tenham anotado, aqui embaixo tem uma legenda. A reta D é a diretriz, aqui ele fala tudo. E esse GF, que é igual a 2 vezes a distância focal, é um P, que é um parâmetro. A gente vai ver essa definição aqui, depois a gente volta para reforçar. Por enquanto, eu só quero que vocês peguem a seguinte ideia. Essa parábola aqui, ó, é a parábola que a gente já está acostumado. A Isadora voltou? Não vi, não. Voltou ainda não. Ela pediu para avisar assim que a mãe dela chamou ela, isso que ela queria dizer. Ah, entendi, que parece que era isso que ela queria falar. Tranquilo, vamos continuando aqui. Uhum. Essa parábola aqui é a parábola que a gente vê lá no ensino fundamental, aquela parábola y igual a x ao quadrado. Então, esse tipo de parábola aqui, ó, é a nossa parábola de referência, não é novidade. Só é novidade a forma que ela aparece para a gente agora. Por quê? Porque ele fala o seguinte, a equação reduzida da parábola agora será um x ao quadrado igual a 4 vezes f vezes y. Aí eu queria que vocês anotassem aí, gente, uma observação, que é muito importante que ele esteja no resumo, tá? Quando a gente está acostumado, a gente habituou a fazer o seguinte, a fazer o contrário. Y é igual a alguma coisa x ao quadrado. Então, vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Se x ao quadrado é igual a 4 vezes f vezes y, significa que y é igual a um x ao quadrado dividido por 4f. Por 4f, décimo dividindo. Ele estava multiplicando, passa dividindo. Se eu tenho, então, x ao quadrado, significa que a minha parábola é simétrica em relação ao eixo y. Anota isso aí, por favor, vocês vão lembrar disso depois, lá na frente. Então, se o x está ao quadrado, ela é simétrica em relação ao y. Sempre simétrica em relação àquilo que não está ao quadrado.
Beleza? Aí é o seguinte. Se o número que acompanha o f é positivo, significa que a minha parábola está para cima. Por que eu fui lá no B47 primeiro, para depois voltar aqui? Porque lá, a gente, de uma forma geral, a gente já viu parábola nas aulas anteriores. Calcular o Bhaskara e tudo mais. Então, vai ficar mais fácil entender esse capítulo de parábola específico, porque a gente já viu a equação de segundo grau. E, na verdade, a gente já tinha visto no ensino fundamental, agora a gente reforçou, então vai facilitar muito para a gente aqui. Olha só, eu vou falar de novo o que eu acabei de dizer, né? X ao quadrado significa que ela é simétrica em relação ao eixo Y. Se o meu 4 é positivo, significa que a minha parábola é para cima. Concavidade positiva. Coloca essa observação, por favor. Concavidade positiva. Esse é o primeiro caso. Vértice na origem e eixo de simetria contido no eixo OY. Ou seja, esse eixo aqui, ó. Quando ele fala OY, ele está começando daqui e vindo para cá. Quando eu vou para a equação reduzida de uma parábola que está para baixo, só que ela também é simétrica em relação ao eixo Y, e ela também tem um vértice lá na origem, qual que é a origem? A origem é o encontro do eixo X com o eixo Y. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, a única coisa que muda do primeiro caso é que o 4 é negativo, porque a concavidade é para baixo. Então, eu tenho x ao quadrado igual a menos 4 vezes f vezes y. Eu vou falando aqui, conforme for necessário, vocês vão me interrompendo. O terceiro caso é o caso em que eu tenho a parábola agora virada para a direita, ou seja, ela é simétrica em relação ao eixo x. Se ela é simétrica em relação a um eixo, significa que o outro eixo que vai aparecer ao quadrado. Então, eu tenho y ao quadrado igual a 4 vezes f vezes x. Se o 4 for positivo, significa que ela está para a direita, que é o sentido positivo do eixo x. Da mesma forma, se a parábola está para a esquerda, significa que eu terei um 4 negativo, porque ele está apontando para o lado negativo do eixo x. Aí a minha equação fica como aparece na próxima página. Y ao quadrado menos 4 vezes f vezes x. Eu tenho esses 4 casos iniciais em que todos eles têm um vértice lá na origem. Pode falar, Pedro. Você pode voltar nos 2 últimos casos que eu estou printando a tela? Claro. Agora aqui, ó. Terceiro caso. Tá, deixa eu dar uma print aqui. Beleza. Quarto caso. Quarto. Só que o quarto caso vai ter que tirar 2 prints, porque a equação do quarto caso está lá na outra página. Tá bom. Vou lá para a próxima página, precisa tirar outro print que é essa equação aqui, ó. Fechou? Fechou. Beleza. O quinto, Obrigado. sexto, sétimo e oitavo caso seguem o mesmo raciocínio dos que a gente já viu, só que agora o eixo está deslocado. Ele não está lá mais no vértice, que é o encontro do eixo X com o eixo Y. Ele saiu do vértice, ele está em um ponto qualquer. Então, o meu vértice agora é um ponto qualquer, x0 e y0. Aí o que a gente faz? A gente tem essa equação reduzida aqui, ó, que é a diferença da variação em x ao quadrado, né, que é a variação ou a diferença, né, ao quadrado, que é igual a 4 vezes f vezes a variação do y. O que é essa variação? É um x qualquer, desconhecido, menos um x conhecido, que é o x inicial, exatamente, perfeito. Assim como para o y0, que é o y inicial. Se o 4 está positivo e o que aparece ao quadrado é o meu x, significa que ela é para cima e em um eixo que é paralelo ao eixo y. Ó, o eixo de simetria dele passa bem aqui no meio dela, ó. Não é exatamente o eixo y, mas é um eixo paralelo ao eixo y aqui, ó. Beleza? Vou para o sexto caso. Segue o mesmo raciocínio. Eu tenho um eixo paralelo ao eixo y de simetria, então eu tenho um x ao quadrado. E o meu 4 agora aparece negativo, porque a concavidade é para baixo. O sétimo caso, de novo, se ele tem uma concavidade voltada para a direita positivo, significa que o que vai aparecer ao quadrado é o y, e o meu 4 vem positivo. Quando ele está para a esquerda, o meu 4 aparece negativo
mas ele continua tendo um y ao quadrado. Vou parar um pouquinho e aí eu só queria que vocês aí ativassem o áudio e me falassem se teve alguma dúvida, se entendeu o raciocínio, esse padrão de olhar o número 4 e de olhar qual é o termo que está ao quadrado, para você já conseguir visualizar qual é a figura. Então, vocês têm que pensar nas 8 possibilidades de figura e nas 8 equações correspondentes. Tem alguma dúvida em alguma delas? A gente vai ter que decorar isso tudo para a prova? Decorar não, você vai aprender para a vida. Jesus misericordioso. Amém. Roberto. Se você entender a lógica, Elza, Elza, sua reação vai para o YouTube. Elza, se você entender a lógica, fica mais fácil, tá? Vamos... O que acontece? Toda informação, ela sobrecarrega a gente, né? De uma certa forma, a gente tem aí um limite de informações. O que a gente faz? A gente vai lá e resolve uns 50 exercícios de parábola e aí você aprende e vai lembrar disso pro resto da vida. Não tem perigo, não. É só porque é novidade, tá? Eu não tenho tempo, eu tenho outras matérias para estudar. Ah, não. Besteira, moça. Você tem todo o tempo do mundo agora. Vai nessa. Certo? Mas aí acontece o seguinte. Isso. Aí faz o seguinte. Escreve só no seu Word aí. Não escreve aqui na tela do professor, não. Obrigado. É como se fosse o quadro do professor aqui. Obrigado. Obrigado. Tá com menos tempo agora do que o normal, né, Luan? Acho que tá todo mundo assim. Luan, inclusive, depois dá uma olhada que os livros, parece que a Carol tá entregando lá de uma forma organizada, né? Para vocês pegarem. Claro, né? Assim que possível. Gente, tem aqui, então, algumas observações. Beleza, tranquilo. A gente vai usar muito livro, então é importante vocês estarem com o material de vocês. Mas assim, a prova é só essa matéria, né? Como? A prova é só essa matéria, né? Só essa matéria? Agora que a gente está começando, Elza. Um beijo, tá? Fica com Deus. Tudo de bom, abraço. Vamos lá? Em qualquer caso, mesmo quando o eixo de simetria não é paralelo a um dos eixos cartesianos, como é o caso aqui do 5º, 6º, 7º e 8º caso, para reduzir a equação da parábola, basta impor que um ponto qualquer, aquele ponto qualquer P', P2', pertencente à parábola e aplicar aquela definição. Qual que é a definição? Gente, essa primeira observação aqui, ó, aí, quando vocês forem fazer o resumo, essa primeira observação está relacionada com essa definição aqui, ó. Então, a primeira observação está relacionada com a primeira coisa que aparece, o primeiro parágrafo para vocês, que é exatamente essa distância de PD igual a PF. O que ele quer dizer com isso? A definição da parábola, que mostra que qualquer ponto da parábola tem a mesma distância do foco, tem uma distância do foco igual à distância da reta diretriz. Então, olha aqui, ó, a distância do ponto PD é igual à distância do P ao F. Então, como que a gente encontra as equações, mesmo quando a parábola ela aparece toda inclinada ou fora do eixo, né? A gente aplica a propriedade. Quando o eixo de simetria da parábola é paralelo ao eixo Y, a equação da parábola pode ser escrita como? Aí ele volta aqui, ó, essa segunda observação, vocês vão colocar assim, ó, equação de Bhaskara. É a equação que a gente já está mais acostumado de todas, né? É a que a gente tem mais facilidade. Eu pego um y igual a um ax ao quadrado mais bx mais c, aplico o Bhaskara, calculo o Bhaskara, jogo nas duas equações e encontro um x, linha, e um x, duas linhas. Isso aqui, ó, é Bhaskara, não é novidade. Isso aqui, a única diferença é que eu vou usar o Bhaskara também, mas a minha equação ela vai mudar a cara dela. Vai ficar assim, ó, x é igual a um ay quadrado mais by mais c. Qual que é a diferença? Agora, em vez de encontrar um x' e um x duas linhas, que é o que eu encontro aqui na segunda observação, eu vou encontrar aqui um y' e um y duas linhas. Então, o que eu quero que vocês observem aí, nas observações do resumo de vocês, esse primeiro parágrafo está relacionado com
a definição que acontece no início do módulo. Esse segundo parágrafo, vocês vão colocar que é o Bhaskara. E esse terceiro parágrafo, vocês vão colocar que é o Bhaskara, mas agora com Y. Ou seja, em vez de encontrar um X' e um X duas linhas, vocês vão encontrar um Y' e um Y duas linhas. Por que mudou, né? Já que vocês fizeram essa pergunta, né? Já que vocês estão muito participativos aí. O primeiro é o quê? Esse primeiro aqui? Definição da parábola. Vocês vão pegar e vai relacionar essa observação aqui, ó, com o primeiro parágrafo do módulo. O segundo é Bhaskara para X, normal. E esse aqui é um Bhaskara para Y. Vocês vão encontrar um Y' e um Y duas linhas. Certo? Por que aqui eu encontro X' e X duas linhas e aqui eu encontro Y' e Y duas linhas? É só olhar aqui, ó. Quando eu olho para essa parábola aqui, ó, ela pode tocar em X duas vezes. Ela toca em X duas vezes, esse tipo de parábola. E esse tipo de parábola aqui, ó, toca em Y duas vezes. A única diferença é essa. Aqui ela pode tocar em X duas vezes e aqui ela pode tocar em Y duas vezes. Então, quando ela estiver assim, ó, com o Y elevado ao quadrado, eu vou encontrar dois valores possíveis para Y. Um do lado positivo, um do lado negativo, ou os dois positivos com essa parábola lá para cima, enfim. Você vai calcular isso. Como que é esse cálculo? Por essa fórmula aqui, ó. Que é o Bhaskara, só que agora em vez de ser X, é Y. Dúvidas em relação a isso? Hã? Eu queria saber como é que se escreve Bhaskara, velho. É complicado escrever isso. Bhaskara, B-H-A, Acho que é B-A. acento no A, S-K-A-R-A. B-H com acento, S-K-R-A. S-K-A, Bhaskara. Deixa eu ver. Não foi. Deixa eu ver a correção automática aqui. Ah, não tem correção não. Ignorar. Pronto. Não tem correção não? Ele não está corrigindo aí não? Não está ativado não? Não, tá ativado, tá? Eu tô no OneNote, só que ele não tá corrigindo não. Eu coloquei para ignorar, deixa. Entendi. Facilitar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o chat. Ah, já tá escrito desse jeito. Show. Luan, acha difícil, cara? Vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer, né? Todas as questões envolvidas, eu preciso que vocês, agora, no tempinho que falta, que vocês deem uma olhada aí nos exercícios propostos. Dá uma olhada nos exercícios propostos, por favor. Sem compromisso. Tenta resolver os exercícios e tira dúvida comigo aqui. Estou abrindo aqui no livro, até para facilitar a dinâmica. Dá uma olhadinha nos exercícios propostos, tenta fazer pelo menos uns dois e me fala, por exemplo, começa, pode fazer qualquer um aí, pode escolher alguma que vocês queiram fazer, tá? Fazem individualmente, pelo menos uma, e me fala. Quando vocês tentarem fazer, parábola realmente, gente, assim, ó, a gente já viu conteúdo mais complexo do que parábola. Parábola, depois que você pegar a ideia, não é tão difícil quanto parece não, tá? Vai fazer isso que está aparecendo, então eu vou colocar lá, Luan, para aparecer a número 1 toda aqui, ó. Lá já tem até a resposta, ó. Mas vou deixar aí para você tentar fazer por conta própria. Essa é o número 1 aí. Hipérbole não é figura de linguagem? Pois é porque, querendo ou não, tô falando de hipérbole aí. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui esse exercício aqui, ele está criando uma relação hipérbole, parábola e elipse, né? Deixa eu ver aqui.
Então, vocês vão fazer a número 5. Vou reduzir o zoom aqui, só um minuto. Isso. Tentem encontrar a equação geral dessa parábola aí, da número 5. Aí pode consultar o material e tudo mais. O primeiro passo é tentar encontrar a equação geral da parábola. Eu acho que é aquela x ao quadrado é igual a 4 vezes f vezes y. Certo. Não, acho que é... Aí, primeira coisa é encontrar os pontos, né? Escreve aí os pontos. Ele tem 3 pontos. Ponto 0, 0. Que é no eixo Z, né? Eixo x e y só, né? Ele tá aí, por mais que a antena parabólica ela está em 3 dimensões, essa parábola aqui está só em 2 dimensões. Concorda comigo? Saquei, concordo. Fechou. Aí o que eu preciso que vocês percebam, né? Para o mesmo y, eu tenho 2 valores possíveis para x. Olha aí, para você ver. Quando meu y é igual a 1, eu tenho 2 possibilidades para x. X igual a 4. E é menos 4. E o x igual a menos 4. Significa que o x tocou no eixo x 2 vezes. Ou seja, essa parábola ela é simétrica a algum eixo paralelo ao eixo y. Alguém não entendeu isso que eu acabei de falar? Eu entendi mais ou menos, porque, tipo, você disse que o eixo X, se ele tá ao quadrado, ele é simétrico ao eixo Y, então não pode ser essa equação reduzida do primeiro caso, né? Se ele estiver ao quadrado, se o eixo x estiver ao quadrado, significa que ela é simétrica a algum eixo, que pode ser o y, ou algum eixo paralelo ao eixo y, né? Porque ele pode estar deslocado, entendeu? Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que vocês vão fazer em todos os exercícios de parábola, elipse e hipérbole, vocês vão desenhar o plano cartesiano e marcar os pontos. Desenha o plano cartesiano, x, y, marca o ponto 0, 0, 4, 1 e menos 4 e 1, por favor. Vai ficar bem fácil de visualizar. Zero, zero. Conforme vocês forem desenhando, vai me avisando, por favor. Terminei de desenhar. Como? Terminei de desenhar. Já terminei de desenhar. Terminou de desenhar os pontos. Agora, imagina uma parábola que passa por esses 3 pontos. Como que essa parábola seria? Bom, ela tá passando, o foco dela tá no eixo Y e ela tá passando de um lado pro outro, tipo do negativo do X pro positivo do X. Perfeito. Basicamente ela tá em U virado para cima. Isso, ela é o com primeiro cavidade caso. para cima. Perfeito. Então, aí o que a gente vai fazer? Ó, a gente pegou os pontos, desenhou, imaginou uma parábola que toca nesses pontos. Agora vocês vão pegar o livro e olhar qual é o caso correspondente a essa figura aí. É o primeiro caso, ó. Primeiro caso. É o primeiro caso. Então, vocês vão pegar a equação do primeiro caso. Que é... X ao quadrado é igual a 4 vezes vezes F F vezes Y. vezes Y. Quando vocês pegarem a equação, vocês vão pegar o ponto 2 ou o ponto 3 e substituir na equação.
Uhum. Para vocês encontrarem qual que é o valor do F. F igual a 4? F igual a 4. Perfeito. O que é o Nossa, eu F? falei tal. Foco é igual a 4. Foco, o Fzinho é a distância do vértice ao foco. Nesse nosso caso, coincidentemente, a parábola, o vértice da parábola é o 0. Então, 0 mais 4 é 4. Então, o nosso foco está lá no 4. Mas se o nosso vértice estivesse no 3, por exemplo, aí seria 3 mais 4 e o foco seria 7. Beleza? Se eu sei que o meu foco está lá no 4 e a distância do vértice ao foco tem que ser igual à distância do vértice à reta diretriz, significa que a minha reta diretriz está lá no menos 4. Sempre para o lado oposto. Se o foco está para cima, a reta diretriz está embaixo. Com essas informações agora, eu vou encontrar a equação geral da minha parábola, a equação reduzida, na verdade. Será x ao quadrado igual a 4 vezes 4 vezes y. X ao quadrado é igual a 16y. Então é 4 também. X ao quadrado é igual a 16y. É a equação reduzida. Agora eu tenho condições de responder qualquer pergunta que ele me fizer, porque eu tenho o gráfico da figura com a reta diretriz, foco, e eu tenho a equação geral dela. Aí ele me pergunta o seguinte: outro ponto que também pertence a essa curva tem coordenadas. Letra A, 3 e 1 sobre 2. Letra B, 2 e 1 sobre 4. Letra C, menos 2 e 1 sobre 2. Letra D, menos 1 e 1 sobre 4. Aí, o que você faz? Você pode fazer por substituição ou você pode analisar as opções primeiro. O que eu quero dizer com isso? Se eu analiso a opção, significa que eu tenho que... A minha equação geral fala o seguinte: x ao quadrado é igual a 16y. Eu preciso de vocês, saber de vocês se todo mundo encontrou essa equação primeiro. Todo mundo encontrou essa equação que eu acabei de falar? Luan, vamos de novo, cara. Não tem problema não. Fica tranquilo aí. Qualquer coisa, a gente... Professor. Pode falar. Professor, a lógica aqui é que x ao quadrado é igual a 16y, então x é igual a 4y. Ou seja, se y é 1, x sempre vai ser 4. Entende? Não, o x não pode ser 4y, porque o y não está ao quadrado. Então, o x seria 4 raiz de y. Entendi. Entendeu? Mas esse é o raciocínio que eu queria que vocês fizessem mesmo, Pedro. Beleza. O que eu tenho, então? Eu tenho um número em x, se eu levar ele ao quadrado, ele tem que ser igual a 16 vezes o número que aparece em y. Ou seja, olhando bem rapidamente para a letra A, se eu pego o 3 ao quadrado, dá 9. E 1 sobre 2 vezes 16 é 8. Então, de cara, eu já elimino a letra A. A letra B, o 2 ao quadrado é 4. 16 vezes 1 sobre 4, 4. Então, por isso que é a letra B. Porque o x ao quadrado, que é o 2 ao quadrado, tem que ser igual ao 16 vezes 1 sobre 4, que é 4 também. Se eu continuasse, o que eu ia encontrar? Eu ia encontrar o seguinte. Por exemplo, na letra C, menos 2 ao quadrado é 4. 1 sobre 2 vezes 16 é 8. Então, não deu. Letra D, menos 1 ao quadrado é 1. 1 sobre 4 vezes 16, 4. Então, a única opção possível é a letra B. Então, deixa eu entender. Você pegou a letra B, pegou aquele 2 que está representando o x e substituiu no x na fórmula final que a gente conseguiu, que é x elevado ao quadrado igual a 16y. Daí você pegou esse 2, multiplicou por... Né, você colocou ele ao quadrado, que virou 4, e o 16 vezes 1 sobre 4 é 4, é isso que você quis dizer? Isso, eu substituo. E aí 4 é igual a 4, então deu certo a B por conta disso. As outras não dão a igualdade exata. Exatamente. Entendi. Fechou? Fechou. Agora deixa eu só anotar isso aqui. Anota aí, gente. E tira Qual dúvida. é essa questão? Qual é o número dela? Essa é a número 5.
Qual é esse módulo? Número 5 do A50. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo, número 5 do A50. 50. Beleza. Gente, quem não conseguiu, tenta de novo, por favor. Tira dúvidas aqui pelo chat ou pelo áudio mesmo. Tentem fazer, por favor, é importante. Desiste não, Luan. Fica firme aí, cara. Me falem aí quem já conseguiu, por favor. Só... Era para fazer só assim mesmo, né? Por enquanto, sim, mas pode... porque a gente tem que ver elipse e hipérbole. É o que vocês fazem, né? Vão resolvendo os exercícios no momento oportuno aí, se vocês tiverem, já vai adiantando, por exemplo, da página preto e branco, a número 21, a número 22, a número 23 e a número 25 são todas de parábola, só parábola. Luan, a nossa dificuldade vai ser com a questão do áudio aí, porque vai ser difícil você escrever qual que é a sua dúvida, tá? Mas tenta escrever a dúvida, tenta me falar até onde você foi, o que você não conseguiu visualizar. Começa de novo o exercício, desenha o plano cartesiano, marca o ponto 00, 41, menos 4 e 1. Começa de novo aí, tá tranquilo, beleza. Desenha o plano cartesiano, x, y, e marca os 3 pontos. Ponto 1, que é o ponto 00, o ponto 2, que é o ponto 4, 1, ponto 3, que é o ponto menos 4 e 1, né? x4, y1, x menos 4 e y1. Vai ter lá 3 pontos. Para ligar esses 3 pontos por meio de uma parábola, quando você desenhar a parábola, me avisa. Se alguém já tiver terminado, vai lá para a página preto e branco e tenta fazer a 21 do módulo A50, por favor. Você pode mostrar ela para eu tirar print para eu fazer? Bora. Ah, no Classroom? Não, é aqui no... que acabou que estava selecionado o errado ali. É 21. Vou diminuir o zoom aqui, vou pegar a página toda aí do print. Ó, 21, dá para fazer agora. Tirou o print? Certo, Pedro? 21 tá muito feia. 21 tá menos feia? Tá muito feia. Muito feia. Aqui tá preto e branco. Se tivesse coloridinha, tava mais bonitinha. Professor, deu certo. Agora o senhor pode mostrar as alternativas? Ou não tem alternativa? Que legal. Entendeu? Você entendeu? Não O tem. Nesp é igual o USP. Tá vendo? Ó, se qualquer dúvida, faz aqui também para mim, ó. Tira o print aí, por favor. 22, 25. No print só se já pegar as duas. Quando o print der certo, me avisa, porque eu vou mostrar as outras duas alternativas da 22. Deu certo, é porque eu tenho um software que ele seleciona a tela antes de tirar print, daí eu fico selecionando o que eu quero tirar print e o que eu não quero. Entendi. Ó, então pega aqui, ó, essas duas aqui alternativas complementares da 22. Ah, sim.
Mas obrigado. Aí o Pronto, 21, já foi. isso, 21, 22 e 25. Deixa eu voltar aqui em quem estava na 5. Estou indo aí no chat para ver. Não, isso. O vértice fica no 0, 0. Isso. O vértice fica lá no 0, 0. Ou seja, você vai ter 3 pontos. Você vai ter um ponto em 0, 0. Assim, ó. Vai ficar igual, idêntica a essa curva aqui, ó. Um ponto vai estar em 0, 0. Só que esse ponto aqui, ó, ele é o ponto menos 4 em x e 1 em y. Esse ponto aqui é 4 em x, 1 em y. E o seu foco a gente vai calcular para saber onde que ele está aqui, ó. A gente vai calcular esse foco. Primeiro a gente precisa desenhar essa curva para a gente conseguir entender qual que é a cara dela. Ou seja, se ela está simétrica em relação ao eixo y, se ela está para cima, se ela está para baixo. Entendi, por isso que deu probleminha aí. Na verdade, quando você marcar o ponto menos 4 e 1 e o ponto 4 e 1, ela tem que estar para cima, assim, ó. Porque senão a gente não consegue marcar os pontos. Você deve ter marcado x em y, o 4 você deve ter marcado em y, alguma coisa assim, né? Roberto, na 21 vai ser y ao quadrado igual a 4 vezes f vezes x? Y ao quadrado igual a 4, o quê? Vezes f vezes x? É por aí, porque a distância do vértice ao foco é 1, né? Ou seja, meu fzinho fica sendo 1, 4 vezes 1, 4. Ela está para a direita, então esse 4 ele é positivo. E o x está ao quadrado. Qual que é a diferença aí, Andressa? O vértice agora, ele não está mais lá na origem. Então, eu tenho que usar a equação lá do caso... Deixa eu ver qual que é o caso que o livro colocou. Caso 7. Dá uma olhadinha no caso, na equação do caso 7 e compara com a equação da 21 para você ver como é que é idêntico. Desce aí para eu ver esses dois casos. Você consegue deixar menor a tela para eu ver tudo? Consigo. Para eu ver toda a página? Toda a página? Aí talvez vai ficar um pouquinho ruim aí na sua resolução, mas eu consigo, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar... não, aqui ele já está... Nossa, a página ficou horrível. Vai ficar ruim na sua resolução. Vamos combinar o seguinte. Eu vou pegar aqui a metade para você ver e aí você tira da outra metade. Beleza, beleza, perfeito. Tá tudo lagado o vídeo, agora voltou. Agora dá pra... Show. Pegou aí? Agora você pega até aqui assim, né? Até o início do sexto caso. Pronto. Aí vamos ver aqui, ó. Pegou até ali, então faltou esse pedaço aqui. Vou dar um arco isso. Aqui. Mas eu não tenho nenhum ponto Y. Você não tem nenhum ponto em Y? Não aparece nenhum. O vértice tem, né? O vértice... Foi essa já. Me mostra a 7 agora, por favor. Completa. A 7? Completa. Esse caso 7 aí. É porque ele acaba aqui, ó, e continua do outro lado, lá do primeiro print que você tirou. Aqui não tem mais nada Eu para não baixo. peguei essa equação aí. Desce lá, por favor, pra eu tirar print dele, daí depois eu tiro aí. Você quer que desce aqui assim? Pronto, já tirei. Pode levar na equação lá de cima, por favor. Fechou. Andressa, aí o vértice da número 21, ele está lá no menos 2 e no 2, concorda comigo? X igual a menos 2, x0 igual a menos 2 e y0 igual a 2, positivo. Prontinho, Roberto. Fechou. É só substituir. Só substituir, Andressa. E mais, gente? Vocês estão tentando? Onde que vocês estão? Falta 5 minutinhos para a aula.
Então, essa questão aí do caso 7 é para essa questão do caso 7, não é essa última que você passou aí? Essa última que eu passei, sim. Ela é idêntica ao caso 7, isso mesmo. Deu? Gente, vamos reservar esses 4 minutinhos que faltam aqui, então, para vocês me darem um feedback. O que vocês acham? Como é que vocês acham que vai dar certo assim? Vocês têm alguma dúvida em relação à plataforma? Alguma ideia de fazer alguma coisa diferente? Fala aí, por favor. Ativem os microfones. Então, professor, eu gostei muito da aula, achei bem dinâmica, bem divertida. Muito tecnológico. Muito tecnológico, mas eu tenho assim uma noção de que talvez pelo fato da gente usar a versão grátis, né, Ai, minha do internet Zoom, tá horrível, tá saindo tudo ruim você falando. e a internet também, né? Tem esse rolê da internet. O Discord, ele dá essa correção. Na minha opinião, acho que o Discord é muito A mais internet mais vantajoso de se atrapalha. usar, entendeu? Entendi. Porque, Mas assim, aí é minha opinião. entendi. Não, eu vou olhar a plataforma. Vou olhar. Porque assim, a plataforma do Discord, ela tem gravação de áudio e gravação de tela também por bots. Aí depois você baixa, você não precisa ficar, tipo, eu sei que essa daqui, quando termina, você já tem que baixar imediato. A outra não, a outra você baixa a hora que der, entendeu? Ela vai ficar lá o link pra você baixar por, acho que é 24 a 48 horas. Disponível. Entendi. Eu vou olhar, tá? O que eu vou falar agora não vai descartar a sugestão. Até já anotei aqui para olhar. Mas é porque o Zoom, eu aproveitei que de uma certa forma a gente precisava utilizar, eu também estou utilizando na instituição, eu estou pagando a assinatura mensal dele, né? Então, isso me dá aí algumas ferramentas que eu não sei ainda se eu vou encontrar lá no Discord, sabe? Mas eu vou olhar. Sim. E aí, a vantagem que eu penso para o Zoom, como eu já tenho familiaridade com ele, a gente vai colocar lá eu vou colocar no YouTube, sabe? Esse vídeo todo lá, para vocês acessarem sem a necessidade de ter que baixar o áudio ou o vídeo, sabe? Enfim, baixar e fazer o upload, manipular esses arquivos grandes de vídeo também é complicado. Mas eu já tenho feito isso, sabe? Vou dar uma olhada lá no Discord, eu agradeço aí. É só Discord mesmo que escreve, né? É, Discord. Tipo, com dedo mudo no final. Certo. Qual é o professor que está utilizando? Nenhum, mas é porque ele é a melhor plataforma atualmente do mercado que tem pra meeting. Entendi. É a melhor que tem. Tranquilo. Ele tem uma versão gratuita, igual tem o Zoom também, no caso? Ele é totalmente grátis. Ele só tem versão paga dele pra caso você jogue e tal. Daí tem umas vantagens de jogo que você baixa o jogo grátis por ele também. Se você assinar mensalmente, né? Aí, mas ele, assim, pra ligação ele é perfeito, entendeu? Não trava, tem todo um lance assim. Dá pra gente criar servidores que tem chat, dá pra gente mandar arquivos pesados e tal. E como eu disse, dá pra você baixar no seu próprio computador os vídeos que ele já cria um link automático. Entendi, ele é mais leve, mas no caso, nesse sentido, mais feito mais para isso, né? Sim. Parece que ele é utilizado pelo que você está falando aí para gamers, no caso, né? Que utiliza também, não só para gamer. Tem muita gente que usa para reunião, por exemplo. Tem altas empresas assim que usam o próprio Discord para conversar. Muito bom, vou olhar mesmo, vou olhar hoje ainda. Em relação pode falar, o que mais? Só mais uma coisa. Ele tem um aplicativo para celular e tem aplicativo para computador também. É muito mais de boas para acessar pelos aplicativos, entende? Porque assim, os aplicativos eles são feitos para mobile e tal. É completamente diferente do Zoom, que o Zoom, pelo menos até onde eu vi, ele não tem um suporte, ele não tem uma estrutura muito bonita. O outro ele já tem tudo isso, entende? Perfeito. Show. O que mais, gente? Nada, só isso. Achei muito organizado e tecnologia pura. Tecnologia, século XXI, né? Interessante como que a aula... Tanto que... Me senti na faculdade. Me senti na faculdade. Eu de Elvio. Luan, vamos combinar, cara, da gente ver como que a gente pode te atender aí. A sua falta de áudio prejudica um pouco. Acabou a aula, tchau. Vamos ver como que a gente consegue otimizar essa dinâmica nossa aí. E me manda uma mensagem lá no WhatsApp para quem tiver dificuldade aí, quem tiver tido algum tipo de dificuldade, me manda uma mensagem lá para a gente ver o que pode ser feito, tá? Assim que eu colocar o vídeo lá no YouTube,
né? Principalmente esse de hoje, eu aviso vocês, mas vai acompanhando pelo Google Sala de Aula, tá? E não deixe de Já manda o link. não deixe de enviar os resumos lá não, senão depois vai acumular um monte de coisas e aí vocês vão se sobrecarregar aí sem necessidade. Fechou? Beleza, beleza. Valeu então, galera. Até mais aí, viu? Abração, tudo de bom. Falou, é nóis. Tchau. Tchau.